Oi, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliga, e você está aqui novamente no Dri ao Quadrado. Dri, nós temos uma convidada hoje super, super, hiper, ultra, mega especial. Super especial, Regina Chamon, do @doutora Sangue Bom, lá no Instagram, né? E que tem um podcast incrível também que chama Desestresse, e que é o máximo, que só de ouvir a voz dela já desestressa. É impressionante. E eu queria agradecer muito, Rê, de você vir participar com a gente, conversar um pouquinho sobre medicina integrativa e falar um pouco do seu trabalho. Queria te pedir primeiro para você se apresentar, contar aí quem você é, quem é a Regina. Meninas, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou hemato também, né? Então, minha formação inicial, eu sou hematologista, mas desde 2015 eu fui me especializar nessa área que se chama medicina integrativa, que não é uma especialidade médica. Na verdade, no Brasil, a medicina integrativa é uma maneira de exercer o cuidado. Então, é a forma como a gente entende o paciente dentro desse contexto da doença, né? Então, a gente pensa sempre nesse cuidado integral, onde a gente coloca muita importância, não só na doença em si, nas questões do corpo, mas também na parte emocional, na parte da espiritualidade. E a gente traz para dentro do contexto do tratamento, associando ao tratamento convencional, que a gente já conhece, quimioterapia, radioterapia para quem faz, o uso de remédios comprimidos para quem faz, a gente associa a esse tratamento o que a gente chama das terapias integrativas e complementares, que é diferente de medicina alternativa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que é legal a gente falar. Então, a medicina alternativa é uma coisa que a gente usa no lugar da medicina convencional, substituindo os tratamentos que a gente sabe que são tratamentos eficazes, que são tratamentos que têm chance de cura, por terapias que a gente não tem, que a ciência não sabe ao certo como elas funcionam, quais são os riscos, né? Então, isso seria o que a gente chama da medicina alternativa, as terapias alternativas. O que a gente faz na medicina integrativa é fazer o uso de terapias que a gente já sabe que são seguras e eficazes, e a gente fala um pouquinho sobre elas ao decorrer da nossa conversa, e a gente vai fazer o uso desses tratamentos junto com o tratamento convencional, para que um possa potencializar o outro e a gente possa alcançar a maior qualidade de bem-estar possível durante e depois do tratamento. Então, em 2015, eu fui fazer essa especialização. Dentro das áreas da medicina integrativa, eu me interessei muito pela área que a gente chama de medicina mente-corpo, que é entender essa interação entre a nossa mente e o nosso corpo. E aí eu fui me aprofundar nos estudos da meditação. Então, hoje eu sou docente de um curso de meditação na Unifesp, que é um curso de meditação para profissionais de saúde mesmo, para os profissionais de saúde aprenderem a ensinar a meditação. E fui me especializar em manejo do estresse e treino da resiliência lá em Harvard, na Escola Médica de Harvard. Então, é isso. Queria aproveitar justamente que você falou justamente da discussão entre a diferença entre alternativo e integrativo, porque isso eu acho que talvez seja o seu maior desafio no momento em que você está se introduzindo, seja para o paciente ou para o profissional de saúde, né? Eu acho que há uma certa preconceito sobre a questão da medicina integrativa. Você acha que isso, de fato, ocorre? Sim, sim. Ocorre, na verdade, muito mais por desconhecimento desses conceitos do que por ser uma prática que não é uma prática segura, né? Então, muitas pessoas entendem, quando ouvem medicina integrativa, tem o entendimento da medicina alternativa, e não é isso que a gente faz, né? Então, para dar um exemplo bem simples, assim, que todo mundo consegue entender, se a gente pensar num paciente que foi para um transplante de medula óssea, que a gente sabe que é algo que dá muita náusea, muito enjoo, o que a gente vai fazer dentro aí do rol de práticas da medicina integrativa para ajudar esse paciente? A gente vai, por exemplo, associar o tratamento antiemédico, associar o remédio para vômito à acupuntura,
que é uma prática que já está muito estudada, que a gente já tem estudos em pacientes que fizeram transplante de medula óssea, e a gente sabe que nessa população diminui a quantidade, a intensidade do enjoo e não tem nenhum risco de sangramento, de infecção, de nenhum efeito colateral, se a gente tiver uma plaqueta aí que está acima de 5.000, né? Então, a gente pode usar com muita segurança. Agora, o que é a medicina alternativa? Eu já tive uma paciente com leucemia mieloide aguda, que ela não queria fazer quimioterapia porque ela queria se tratar com uma dieta do suco. Aí não dá, porque aí a gente está trazendo uma terapêutica que a gente sabe que não vai funcionar, ou que a gente não sabe qual é o efeito dela, né? Então, acho que o primeiro passo, Dri, para passar essa barreira da resistência, tanto do profissional quanto do paciente, é a gente explicar o que é e mostrar esse embasamento científico. É muito através do embasamento científico que a gente consegue desfazer essas barreiras, esses desacertos conceituais, e uma vez que isso está desfeito, a aceitação é muito boa, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos pacientes. E aí conta um pouco, Rê, quais são essas práticas que se integram aí junto com o tratamento que o paciente já está fazendo, né? Quando a gente pensa nessas práticas, na verdade, as práticas são ferramentas através das quais a gente estimula o autocuidado. Então, todas essas práticas, elas têm o objetivo final da pessoa ter mais intimidade com o seu corpo, perceber suas necessidades e, a partir dessa percepção, ter alguma autonomia para sozinho conseguir lidar com uma série de sintomas, tá? Então, é importante a gente lembrar que não é o uso da ferramenta, né? Mas é o uso da ferramenta como algo que proporciona um autocuidado. Então, para a gente pensar de uma maneira didática, uma divisão didática, tá, gente? Não é tão compartimentado assim, mas a gente pensando numa divisão didática, a gente tem 5 grandes grupos dentro da medicina integrativa. A gente tem um grupo que a gente chama das terapias baseadas na biologia, e aqui entram fitoterápicos, produtos herbais, aromaterapia, suplementação vitamínica, mineral, quando necessário, a homeopatia, entra tudo nesse grupo das terapias baseadas em biologia. A gente tem um segundo grupo, que é o grupo das práticas mente-corpo. Dentro desse grupo, que a gente já tem validado, é meditação, yoga, tai chi chuan. A gente tem um terceiro grupo, que são as práticas baseadas na manipulação corporal. Todos os tipos de massoterapia, osteopatia, quiropraxia. A gente tem um quarto grupo, que é o grupo que a gente chama, pela falta de um nome melhor, a gente chama do grupo das terapias baseadas em energia. Então, aqui a gente teria o toque terapêutico, o reiki, a terapia crânio-sacral. E a gente tem um quinto grupo, que é o grupo das medicinas tradicionais, onde entra a medicina tradicional chinesa, que a gente conhece bem a acupuntura, a gente tem a medicina ayurvédica e a própria medicina tradicional brasileira, das tradições indígenas, ribeirinhas. Então, é claro, essas práticas, elas estão em mais de um grupo ao mesmo tempo, mas é só uma divisão para a gente entender um pouquinho melhor como que isso funciona. E aí, quando você pega um paciente para você fazer o cuidado, você faz uma análise, né? Eu estou imaginando, tá? Uma análise global, e aí você direciona qual seria a melhor terapia. Ou ele já vem direcionado para você para fazer uma terapia mente-corpo, que é o que você faz. Como é que é essa? A gente tem, isso varia muito de cada serviço, né? A gente tem alguns serviços aqui no Brasil hoje que já oferecem a medicina integrativa, principalmente quando a gente pensa em serviços de oncologia, oncohematologia, né? E aí, o que a gente faz? É uma consulta médica normal, então tem uma história clínica, um exame físico, tudo que acontece numa consulta médica acontece na consulta da medicina integrativa. Só que a gente dá ênfase a algumas outras coisas, então uma ênfase muito importante é a gente entender o que traz estresse para esse paciente, quais são as maneiras que ele sabe utilizar para relaxar, isso é algo muito importante. A questão da espiritualidade também a gente vai perguntar e aprofundar bastante. E a questão, assim, o que esse paciente já fez uso ou está usando de outras terapias
ou coisas que ele gostaria de utilizar. Porque muitas vezes o que acontece? Essas práticas são práticas que a gente pensa nelas como práticas naturais. E aí a gente não imagina que elas possam ter efeitos colaterais, efeitos ruins, interações com o tratamento. Então, a gente pergunta muito ativamente para o paciente o que ele está usando, o que ele já usou, o que ele gostaria de usar, para entender o que é possível a gente trazer, o que é importante para ele, é possível a gente trazer para dentro do tratamento, o que ele está usando que vai interferir, aí a gente vai sugerir que ele não faça uso, e de repente a gente entende qual que é a necessidade que está por trás dele usar essa prática, e sugere uma outra ferramenta para ele, né? E também, muitos pacientes vêm para mim para manejo de sintoma, já fazendo tratamento para o manejo de sintoma. Então, a gente tem aquele paciente que vem porque ele tem curiosidade, quer conhecer. A gente tem aquele paciente que o médico está atendendo e o paciente fala, eu queria usar canabidiol. Então vai lá que a Regina vai te explicar, porque a gente não consegue conhecer tudo, né? Então, muitas vezes, na consulta, a gente tem que estar focado na quimioterapia, no tratamento modificador de doença, e que bom que a gente tem uma equipe que possa fazer isso, né? Então, também eu recebo esses pacientes para fazer essa orientação, ou o paciente que está muito sintomático para apoiar no manejo do sintoma. E a IDRI, como a medicina integrativa é uma área muito... tem uma gama muito grande de terapias, eu não faço todas as terapias, né? Por exemplo, eu não faço acupuntura, eu não faço aromaterapia, mas eu tenho os terapeutas para quem eu referencio. E se é um paciente que tem interesse nas terapias mente-corpo, que quer aprender a meditar, por exemplo, ou que eu acho que a meditação vai ser benéfica para ele, e ele gosta da ideia, aí eu mesma oriento a técnica, porque essa é a minha expertise dentro da medicina integrativa. Mas o que não é, eu encaminho, e daí é muito legal a gente conhecer essa nossa rede de apoio, porque a gente pensando no paciente oncohematológico, não é todo terapeuta que sabe lidar. Não. Né? Então, a gente precisa ter esse terapeuta que ele entenda bem da terapia que ele pratica, mas também que ele entenda as particularidades desse paciente oncohematológico. Né? Então, isso é muito importante e a gente não tem tantos profissionais ainda hoje no mercado com essas expertises. Então, por isso, quem é paciente que está ouvindo a gente conversar aqui, se você está fazendo terapia com alguém, é muito legal ter isso em mente. Será que essa pessoa conhece as particularidades do seu caso? Por exemplo, se você usa um catéter de longa permanência e está fazendo massagem, aquela região ela não pode ser manipulada. Perfeito. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Se você está fazendo acupuntura, e aqui no nosso país a gente tem um grande dilema, quem que pode fazer acupuntura? É só o médico? São profissionais não médicos? Isso ainda é algo que está bastante em discussão. Então, assim, se você tem a plaqueta baixa e está fazendo acupuntura, você pode ter um baita sangramento. Então, é preciso ter esse olhar, ter esse cuidado, né? Então, tem essas coisas que são muito peculiares do paciente oncohematológico que elas precisam ser levadas em consideração quando a gente vai integrar uma dessas terapias no cuidado. E você acha que esse ano, aliás, esses 2 últimos anos, são os 2 últimos anos mais difíceis da vida de qualquer ser humano do século XXI, isso piorou tanto para o paciente quanto para o profissional? Ou seja, essa capacidade de lidar com a doença em si, e o médico, o profissional da saúde, com o estresse que aumentou muito, acho que isso, na sua prática, você vê isso ocorrendo de fato? Muito. O que aconteceu aí nos últimos 2 anos é que a gente já vinha, todo mundo, né, pacientes, profissionais, pessoas, seres humanos, todo mundo já vinha vivendo numa carga de estresse crônico que a gente nem percebia que a gente estava submetido. E aí, de repente, veio aquela gotinha d'água que fez a gente transbordar, amplificar muito, né, esses sintomas relacionados ao estresse, que a gente vê muito com manifestação de ansiedade, de uma série de dores, tensão muscular. Então, muitos dos sintomas que a gente tem, dificuldade de manter a atenção, problema para dormir, tudo isso tem relação com esse estresse ali que está permeando a nossa vida. E aí, nos últimos 2 anos, sim, a gente teve isso muito exacerbado, então a gente está com... as pessoas têm sentido muito mais, né, o impacto disso. Por outro lado,
foi como se fosse um catalisador, porque as pessoas se abriram para essas práticas, se abriram para esse tipo de abordagem e entenderam que é fundamental a gente ter esse olhar de se cuidar todo dia, né? Lá no Desestresse, no meu podcast, eu sempre uso essa frase. Saúde é uma coisa que a gente cultiva todos os dias. Então, não é quando você vai fazer o seu check-up anual, né? Ou nós médicos, que a gente reserva alguns minutos para cuidar da saúde quando a gente está de férias, que é uma semana no ano, né? Não é no dia a dia, é aquilo que a gente come, é a maneira como a gente se relaciona, é a qualidade do sono. Então, apesar de a gente estar vivendo esse momento muito difícil, as pessoas se conscientizaram da importância disso e se abriram a buscar práticas que têm essa visão mais integral, né? Que a gente não olha só um sintoma, só uma doença, mas a gente olha o sistema todo. Como você come, como você dorme, com quem você se relaciona, como é o ambiente da sua casa, qual é a comunidade que você está inserido. Então, a gente olha tudo isso dentro da medicina integrativa. Então, acho que, para quem trabalha com medicina integrativa, a gente teve uma oportunidade de falar mais sobre esse tema e de ter mais espaços de diálogo nesse sentido. De quebrar tabus também, né, Rê? Muitos. Sabe que interessante que eu percebi? Eu sou aquela amante de cães que não tem cão. Porque era uma questão familiar aqui, mas eu ainda vou ter o meu cão. Mas, de qualquer forma, sabe uma coisa que eu percebi? Porque eu tenho vários amigos que têm cães e são pessoas sozinhas. Então, acho que a solidão, entre aspas, que a pandemia trouxe, ela, por outro lado, ela nunca teve tanto animal sendo adotado nessa época, porque isso faz parte do um convívio com um animal que, primeiro, os animais de estimação são animais que te recebem do jeito que você é. Então, acho que foi muito interessante eu li uma entrevista sobre a quantidade de animais adotados durante a pandemia por conta da solidão que muitas pessoas, mesmo sem doença, tiveram. Os que estão doentes são mais difícil ainda, né? Porque doente, sozinho, a situação fica mais grave, de qualquer forma. Mas achei interessante essa questão do animal. Rê, eu queria fazer um parênteses assim, você falou, né, que a saúde é uma coisa que a gente constrói todo dia, né? E aí, aquelas coincidências da vida, né? Eu estava conversando esse final de semana com a minha irmã a respeito de uma cliente que ela tem. A minha irmã não tem nada a ver, arquiteta, enfim. E que daí estava conversando e falando sobre cristais e água, e aquela água que tem o cristal dentro, que a cliente usa, essas coisas e tal, e que ela ficou pensando, né, como a gente se apega, às vezes, a algumas coisas que a gente acha que são grandes transformadores da nossa vida. Então, eu, por exemplo, aqui estou tomando um chazinho, né, então, eu vou tomar esse chá digestivo porque é isso que vai resolver a minha vida, mas eu como tutu de feijão com toucinho e com pururuca todo dia, né, e tomo 3 litros de refrigerante, mas o chá digestivo é que vai, né, eu tenho um nível de estresse gigantesco no meu trabalho, mas eu chego em casa e eu tenho a minha meditação com os cristais. Então, assim, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa diferença da gente entender que o nosso corpo é um só, e que não é uma coisa só que pontua. E aí, dentro disso, eu queria que você aproveitasse para dizer para a gente qual é a diferença entre, que já deu para entender, mas eu quero que você... a medicina integrativa e a medicina do estilo de vida. Bom, é isso, né, gente? O nosso corpo está totalmente interligado com a cabeça. Então, assim, vamos tentar trazer exemplos práticos. Se você está no seu fim de semana, bem tranquilo, né, com a sua família, é seu momento de descanso, e aí você lembra que a semana que vem você vai ter uma reunião super difícil, que é uma coisa que vai, assim, definir o seu futuro dentro do seu trabalho, e aí você começa a pensar nisso. Aí daqui a pouco, quando você vê, seu ombro tá assim, você tá mordendo, né, o estômago tá doendo, e o corpo respondeu ao seu pensamento. E instintivamente, sem você dar esse comando, né? Da mesma maneira, quando a gente está, por exemplo, com uma dor, vou dar um exemplo meu, eu tenho um problema no quadril que de vez em quando ele aparece. Quando eu começo a ter essa dor no quadril, é uma coisa no meu corpo, eu já começo a pensar, gente, será que esse negócio vai voltar? Eu não gosto. Aí eu fico tão chateada quando isso vem, aí vai começar tudo de novo.
Ou seja, a dor influenciou meus pensamentos. Então, o nosso corpo, ele está o tempo todo funcionando conectado. E se a gente olhar como isso se traduz dentro da fisiologia do nosso corpo, é basicamente os seus pensamentos geram alterações que fazem liberação de hormônio, neurotransmissor, uma liberação química que influencia em todo o funcionamento do corpo. Tem aquela máxima, né, Dri? Não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é que você come entre o Ano Novo e o Natal. Não é, eventualmente, você comer o seu tutu de feijão que vai te fazer mal. Mas quando aquilo se incorpora na sua rotina e todo dia você faz aquilo, isso começa a te prejudicar. Né? Então, por isso que é essa conscientização de que a gente precisa perceber as necessidades do nosso corpo. E para a gente poder perceber as necessidades do nosso corpo, as práticas mente-corpo são muito legais, porque é você começar a se sentir, a entender o que você está precisando. Nossa, agora eu comecei a tomar muito café, o que será que está acontecendo? Estou dormindo mal, estou estressada, o que eu vou fazer para lidar com isso? E é o conjunto das ações que a gente toma no nosso dia que vão dizer se a gente está olhando na direção do bem-estar. Mesmo quando a gente está doente, a gente pode estar doente, tendo atitudes que nos levam em direção ao bem-estar, ou a gente pode não ter doença nenhuma, mas tomar várias atitudes que nos levam na direção do mal-estar, do desgaste, da doença. Né? Então, é muito para onde a gente está olhando, para onde a gente está se direcionando. E, de novo, isso não é uma coisa que a gente faça, né? É o conjunto das nossas atividades diárias, das nossas atitudes, da maneira como a gente enxerga a vida. Então, é muito essa questão mais ampla, né? E aí, quando a gente pensa na medicina do estilo de vida, medicina integrativa, a gente tem uma série de práticas que eu brinco que são práticas irmãs que estão aparecendo aí, né? A gente tem o pessoal do movimento Slow Medicine. Então, tem um monte de gente falando algo que a gente deveria chamar medicina, né? Para mim, essas práticas é tudo medicina. Medicina é a gente se cuidar de maneira integral. Mas, enfim, essas práticas vêm vindo como movimentos que a gente percebe que há essa necessidade, tanto das pessoas que nos procuram, quanto dos profissionais de saúde. Então, a medicina do estilo de vida, ela se baseia em 6 pilares principais: alimentação, sono, atividade física, evitar os vícios, né, álcool, cigarro, o manejo do estresse e as nossas relações. São os 6 pilares que a medicina do estilo de vida trabalha. Na medicina integrativa, a gente tem uma diferença que, assim, dentro do nosso rol dentro dos nossos pilares, a gente tem o pilar, que é o pilar de trabalhar o estilo de vida, mas a gente também tem o pilar muito fundamental, que é o das práticas integrativas e complementares. Né? Então, são práticas que são parecidas, mas a gente soma a esse conjunto o uso das práticas integrativas. Né? Então, é isso. A impressão que eu tenho, a Adri pode até me corrigir, ou você também, Regina, que, de um modo geral, a área que a gente atua, oncohematologia, né? Especificamente nós duas, eu faço oncologia tumor sólido também, a gente tem uma demanda para resultados e que te colocam sobre a atenção 24 horas. Você está com aquela cordinha esticada e quando você vai olhar, eu tenho que ir no dentista, não, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer atividade física, não, mas eu não tenho tempo. Então, essa interpretação que você tem da sua saúde, seja física ou mental, ou como você colocou todos esses pilares, para o profissional, ela é fundamental, senão a gente não dá conta do dia a dia. Então, e não só não dá conta, na verdade, como a gente não consegue oferecer o melhor para o nosso paciente. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo, eu tenho até uma amiga, Carol, que é paliativista, ela mandou fazer um quadro aqui para mim, porque é assim, autocuidado é uma questão de ética profissional. Sim. Se você é um profissional de saúde que está totalmente desgastado, que não cuida do seu corpo, que dá muitas horas de plantão seguido e isso rouba a sua capacidade de atenção, de foco, em algum momento você vai cometer um erro, uma falha, que é grave. Eu não mais, né? Mas a gente que prescreve quimioterapia, a gente precisa ter muito refinamento ali nos cálculos de dose. A atenção que você tem que ter, você tem que rechecar.
Porque tem aquela coisa, você prescreve, depois vai para autorização, depois sai na prescrição, você tem que ver aí o farmacêutico, e eventualmente uma vírgula errada muda tudo, né? Isso. Então, esse é um ponto, mas eu acho que tem um outro ponto que, para mim, eu acho que ele é até mais relevante, que é assim, quando a gente está nesse limite, a gente perde a sensibilidade de olhar o outro que está na nossa frente. Porque não tem espaço dentro da gente, nem para a gente olhar para a gente mesmo. Então, como é que vai sobrar espaço para a gente olhar para o outro? Né? Então, a relação profissional de saúde paciente, ela fica muito superficial, não existe essa conexão mesmo, né? Que ajuda a gente a perceber detalhes, sutilezas de cada caso, que muitas vezes vão fazer a diferença, principalmente em casos que a gente não tem perspectiva de cura da doença, sabe? Então, eu acho que a gente vem de uma cultura, que é uma cultura que vem desde a faculdade, né? Que o médico bom é aquele cara que tá, assim, detonado, trabalha sem parar, falando, né? Tempo para ninguém. Isso é sinônimo de sucesso quando você pensa num médico, num profissional da saúde. Quando, gente, não existe nada mais longe do sucesso do que isso. Né? Você não ter tempo para aproveitar, desfrutar com a sua família, você não ter tempo para relaxar. Então, assim, é também um exercício nosso como profissional de saúde, e é difícil porque a gente precisa quebrar coisas que estão muito enraizadas na gente, mudar o paradigma, mudar o jeito de olhar, de assim, tá tudo bem eu trabalhar menos, tá tudo bem eu ter só 3 empregos ao invés de ter 5. Né? Nesse gancho aí, Rê, desculpa te cortar, mas é só porque eu vejo assim, eu tenho 41 anos. Eu tomei uma decisão muito cedo, assim, eu trabalhei muito já, como todo mundo, né? 1000 plantões, dava 1000 plantões. Teve uma época, logo que eu casei, que eu não encontrava meu marido, eu encontrava ele uma vez por semana, porque ele dava aula à noite, eu dava plantão à noite, dava plantão final de semana, era uma loucura, mas sim, começo de casamento, eu era jovem, achava que aquilo estava tudo bem. Até que eu fui trabalhar numa grande equipe de oncologia como assistente. E aí eu entendi que aquele nível de dedicação que aquilo demandava não era o nível de dedicação que eu estava disposta a oferecer. Que o que eu oferecia para os meus pacientes fora daquele ambiente, que eram os meus pacientes, estava de bom tamanho. E que aquilo que era oferecido dentro daquela grande equipe talvez fosse uma coisa que fizesse isso, quebrasse tanto o indivíduo, né, e não como médico, mas como todas as suas, que ele fosse incapaz de dar o melhor dele para o paciente, né, porque ele estava tão quebrado, e foi aí que eu falei, não, eu não quero mais participar disso, obrigada, gente, foi uma experiência incrível, tchau. Terminei o doutorado, engravidei, e quando eu voltei de licença maternidade, eu falei, pera, eu tinha um plano, e eu preciso fazer esse plano cumprir. E qual que era o meu plano? Era assim, sexta-feira à tarde, eu não vou trabalhar. E eu não trabalho sexta-feira à tarde. Até falei para a Adri, tem dias que tem pós, eu dou aula na sexta-feira à tarde, às vezes a gente grava podcast, às vezes a enfermaria está mais cheia, que é o dia que eu passo visita, eu preciso ficar até um pouco mais tarde, mas não é um dia que eu tenho trabalho. Então, isso, assim, já virou uma chave. E quando veio a pandemia, por conta do meu filho sair da escola, filho ficar em casa, meu marido trabalhando em casa, então eu precisava dar uma mão, eu parei de trabalhar às terças-feiras fora de casa. Então, eu faço telemedicina nas terças, faço todas as reuniões que eu preciso fazer do hospital e tal, mas tudo em casa. E a minha qualidade de vida virou um negócio, assim, que não tem nem explicação. É lógico, mas você está ganhando menos. Será? Né? Será que eu preciso desse mais que eu estava ganhando, enquanto que a minha saúde não está adequada? E aí, nessa história toda, para te perguntar, a gente fala muito de medicina integrativa em relação aos pacientes oncológicos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os outros pacientes. Assim, eu, por exemplo, eu não tenho uma doença oncológica, mas eu tenho uma doença reumatológica. Eu poderia ir passar em consulta com você e você ia me ajudar nas práticas integrativas, entendeu? Sim, entendi, Dri. Acho muito legal isso que você falou, compartilho, assim, de toda essa sua experiência também, de fazer esse movimento, né, de, às vezes, menos é mais. A medicina integrativa, ela pode ser benéfica para todas as áreas do cuidado com a doença, da prevenção de doenças e da promoção de saúde. Então, a pessoa que está bem de saúde, que não tem nenhuma doença, ela pode tomar atitudes para se sentir ainda melhor. Isso a gente chama de promoção de doença.
A pessoa que está bem, mas de repente alguém na família já teve um problema de, sei lá, obesidade, pressão alta, AVC, e olha, o que eu posso fazer para prevenir e não ter essas doenças? Também a gente trabalha essa área da prevenção de doença. E o apoio ao tratamento, o manejo de sintomas, né? Então, todo sintoma, o que a medicina integrativa faz, na verdade, né? Muitas vezes, ela não retira sintomas, mas ela diminui o sofrimento causado por aquele sintoma. E aí, a gente pode aplicar isso a qualquer doença crônica. Claro que se a gente for pensar em doenças agudas, em condições agudas, eu estava atravessando a rua, fui atropelado e quebrei o braço. Não é a acupuntura que vai tirar a sua dor, né? Ou, sei lá, eu tô com uma cólica no rim. Não é o chá de quebra-pedra que vai tirar a sua dor. Então, as condições, as afecções agudas, a gente precisa dessa medicina mais cartesiana, mais queixa-conduta. Mas todas as condições crônicas, todas as doenças crônicas, seja de qual área do nosso corpo for, elas são beneficiadas pela medicina integrativa, porque é isso, a gente está cultivando o autocuidado, a gente está trazendo práticas que diminuem esse sofrimento relacionado com o sintoma, e a gente está trazendo práticas que ajudam a mudar o olhar que a gente tem sobre a nossa condição de saúde. Então, sim, para qualquer área da medicina, as práticas integrativas são aplicáveis. E, mais uma coisa, um pilar que é muito fundamental, que a gente estava falando aqui agora, um pilar que é fundamental dentro dos princípios da medicina integrativa é que o profissional de saúde, ele é exemplo daquilo que ele fala. Exato. Então, eu estou aqui tanto falando de autocuidado, isso não teria valor nenhum se eu não trouxesse isso para a minha experiência pessoal. Porque aí você fala de um lugar muito vazio, né? De um lugar do tem que. Né? Então, para a gente é muito importante a gente ter esse olhar de autocuidado, de se conhecer, de se entender, de se desenvolver como pessoa e como profissional. Eu acho que isso também cabe para qualquer profissional de saúde, seja ele um prescritor, um praticante de medicina integrativa ou não. A gente precisa se cuidar antes de qualquer coisa. Uhum. E a Adele estava falando de uma coisa que me lembrou muito importante, como eu faço as duas especialidades, eu estava num nível de ritmo que eu tive que quebrar em algum momento, porque senão eu não conseguiria, né? Inclusive, nossa relação começou na pandemia, e com muitas necessidades não atingidas nossas. E eu hoje trabalho terça, quarta e quinta. Então, isso foi uma mudança significativa na minha vida. Eu faço atividade física todo dia. Eu faço natação, eu era corredora, tive um problema de hérnia de disco e tive que mudar, porque a terapia, a atividade física é terapia para mim. Terapia que a gente sabe que além da questão da saúde, também tem a questão dos hormônios, né, que são liberados durante a atividade física e que também controlam a dor, o humor, o sono, tudo isso, né? E como você falou, a gente percebe uma dificuldade do profissional em relação ao seu paciente de associar a sua percepção do que é importante para a saúde, como a Adri falou da questão da dieta, né? Então não adianta você ter cristais, meditar e comer Kentucky Fried Chicken todo dia na hora do almoço. Não é possível uma coisa dessa. E eu me lembro até, uma vez eu tinha uma massoterapeuta que eu adorava ela, e ela fazia massagem ayurvédica, e tinha música, e tinha todo o clima. E na hora que eu estou saindo, ela está fumando. Eu falei assim, acabou, né? Acabou a credibilidade da pessoa. Não só isso, voltou, quebrou o encantamento, né? O encantamento acabou ali. Não tem como entender uma coisa dessas, né? Então, eu acho que até para a gente chegar nessa fase de percepção, até que, não, terça, quarta e quinta, para mim está bom. Segunda e sexta a gente tem as gravações, eu tenho aulas também que dou, eu tenho dentista, eu tenho massagista, eu tenho a minha vida, né, Dri? A gente tem a vida. Vou viajar, né, Dri? Vou sair do Rio um pouco, eu vou sair de São Paulo um pouco. Isso mudou completamente a minha percepção da associação entre o trabalho e a minha atividade pessoal, senão não dá para dar conta.
Agora, você sabe, Dri, isso é um exercício de muita humildade que a gente faz para perceber isso. Eu acabei de fazer 40 anos, né? A Dri tem 40, eu acabei de fazer 40, e a gente está num período de pandemia, então não dá para fazer festa, não dá para fazer grandes viagens. Então, o que eu me presenteei nesse período foi tirar 40 dias de férias para comemorar meus 40 anos. E a gente que é médico, isso é uma coisa quase impossível, né? Você pensar em parar 40 dias, porque enfim, foi esse exercício de humildade, de assim, gente, o mundo vai continuar girando se eu não estiver trabalhando. Tá tudo bem, né? E eu me permitir essa pausa. Claro que você não precisa sair 40 dias, mas você pode parar um final de semana. Você pode parar de trabalhar às 6 da tarde e responder mensagens do seu WhatsApp no dia seguinte, a partir das 7 da manhã. E se alguém estiver morrendo e o fato dessa pessoa não morrer depender de você, alguém vai te ligar. Sim. Então, não precisa ficar olhando seu WhatsApp a cada 5 minutos, sabe? Não, mas é isso. O pronto-socorro está aí para isso, né? Para isso. Mas você tem que fazer essa relação desde o início com o paciente. Ele tem que entender... às vezes é difícil, a gente percebe essa dificuldade, mas tem que entender assim, eu tenho direito a férias. Eu posso ficar doente, eu tenho horário que eu tomo banho, tenho horário que eu almoço, tenho horário que eu não posso falar de hipótese nenhuma. Então, esse entendimento tem que ser cultivado e o paciente tem que entender que é preciso. Mas antes do paciente entender, eu concordo, o paciente tem que entender, mas antes do paciente entender, o próprio médico tem que entender. Porque aí, quando você entende, você consegue comunicar isso para o seu paciente de uma maneira muito gentil e delicada, e o paciente não se sente abandonado, mas ele sente que, poxa, o meu médico está se cuidando para poder cuidar de mim. Sabe que eu tenho um combinado com meus pacientes, né? Meu combinado é assim, olha, você mandou uma mensagem, em 24 horas eu não respondi, manda de novo, porque pode ter sido desaparecido. Sim. Eu não respondi, é porque essa pergunta não era para ter sido feita no WhatsApp. E aí eles já sabem, eles chegam na consulta e falam assim, ai, doutor, eu fiz uma pergunta pelo WhatsApp, a senhora não respondeu duas vezes, não era para ter perguntado, né? Eu falo, não era para ter perguntado. É tão importante, o meu telefone fica do lado da minha cabeceira, mas eu coloco para meus doentes. Depois que eu durmo, eu estou de olho fechado, eu não vejo mensagem no WhatsApp. Então, se você precisar ter um telefone da urgência, você pode até me ligar para eu orientar, mas não manda mensagem porque eu não vou ver, eu estou dormindo. Mas eu acho que isso não é só, a gente está falando dos médicos aqui, né, Rê e Dri, mas eu acho que isso virou uma coisa assim, e as pessoas, elas são muito, eu acho que a gente entrou na humanidade numa coisa do imediatismo também, né? Então assim, mas eu meditei ontem e hoje eu não estou melhor. Sim, meu querido, vai demorar 1 ano você meditando para você mudar a sua vida de fato, né? Ou eu fui e fiz acupuntura ontem, a minha dor não está melhor hoje. Não vai estar melhor hoje, porque não é morfina a acupuntura. Né? E a morfina não trata a causa da sua dor, né? Eu estou fazendo terapia faz 3 meses, mas eu continuo paranoica, assim, não vai. Mas eu acho que daí a gente perdeu essa conexão com essas terapias do bem-estar, né, também, porque a coisa é imediata. Então, assim, o que faz o imediato? Remédio, né? Então, o que faz o imediato? Passar dor, é analgésico, forte. O que faz? E aí eu não preciso pensar se eu tenho uma solução ou não para aquela dor, né? Da onde está vindo aquela dor? Porque eu me encho de analgésico e eu continuo tocando a minha vida. Isso. E aí, só fazendo um link, eu até publiquei no meu LinkedIn outro dia uma entrevista com 2 americanas que elas falam de burnout. Uhum. E elas falam de burnout dentro do ambiente de trabalho e de burnout fora do ambiente de trabalho, porque a gente ligou muito o burnout ao ambiente de trabalho. Mas existe o burnout, né, no puerpério, daquelas mães que acabaram de ter filho, e a gente sabe aqui como é que é, né, a hora que você está ali, só você e a criança, e não dorme, 3, 4, 5, 24, 12, 72 noites sem dormir, né, e isso leva um estresse. Então, assim, achei muito interessante esse vídeo delas, até publiquei, porque elas falam justamente isso, existem pequenas coisas que você pode fazer todos os dias, que fazem com que a sua qualidade de vida melhore. E existem pequenas coisas que a gente pode fazer como, então, empregadores, né? Então, para quem está ouvindo aí, que tem funcionários e que tem uma empresa, e a gente mesmo que lida com outros, que talvez não sejam nossos próprios funcionários, mas eu, por exemplo, com a minha secretária, com o seu funcionário da sua casa, né? Com as pessoas que trabalham com você, existem pequenas coisas que você pode fazer
para diminuir o estresse também daquelas pessoas. E aí uma das coisas que elas falam, que assim, para mim foi maravilhoso, o que trata a gente também é a nossa aldeia, é quem está à nossa volta, é o que aquelas pessoas nos dão, é o amor que elas nos dão, a atenção que elas nos dão, é como a gente se relaciona, né? As relações interpessoais também mudam completamente todo esse nosso estresse. E eu acho que, quando você fala de medicina integrativa, tem muito essas práticas da gente se voltar para a gente e para o que a gente pode fazer pelo outro e o outro pela gente também, né? Sim. E a gente só dá, né, Dri, aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se o que você tem é cansaço, impaciência, é isso que naturalmente vai sair de você para os seus filhos, para o seu companheiro, para as pessoas com quem você trabalha. Por outro lado, se o que você tem dentro de você é momentos de alegria, tranquilidade, calma, isso naturalmente sai, né? Sai no seu tom de voz, sai na sua expressão facial. E aí a gente vai construindo esse apoio, essa rede de suporte, que realmente é muito fundamental quando a gente pensa no manejo do estresse. Eu acho que quando a gente fala de qualidade de vida, que é um fator hoje dentro da terapia do paciente, né? Eu sempre uso uma expressão que meu marido, que é oncologista aposentado, que é um profissional excelente, sempre falou uma coisa que eu acho fundamental: nunca pode ser o tratamento pior do que a doença. Você não pode nunca estar oferecendo nada que vá piorar a condição que atualmente o doente tem. Então, se o paciente entender isso, eu estou agora com alguns pacientes que eu cheguei no fim do tratamento, pacientes que estão há 10 anos comigo, e que há um entendimento, percebo que há um entendimento tanto dele quanto dos familiares, que já foi feito tudo do ponto de vista terapêutico, e que agora, no momento em que a qualidade de vida está caindo, nós vamos procurar fazer o melhor para manter a qualidade de vida, ou seja, que ele possa ainda se alimentar, que ele ainda possa dormir, que ele ainda possa ter uma relação boa com a família, evitar ao máximo internação desnecessária, terapias fúteis, que a gente sabe que isso faz diferença. E eu, sendo oncologista, percebo que há uma tendência nos pacientes oncológicos e dos oncologistas com a obstinação terapêutica, sabe? Que é uma coisa que acaba transformando a terapia numa salvação que muitas vezes não é, e trazendo muito mais malefício do que benefício. E eu não sou uma perseguidora da obstinação terapêutica. Eu nunca vou deixar um familiar vender todas as suas ações, sua casa, seu apartamento, seu carro, para comprar uma medicação que só vai dar para 30 dias e que eu nem sei se vai funcionar. Então, esse entendimento, que acaba sendo um entendimento de todo esse grupo que está envolvido, o médico, a nutricionista, o fisioterapeuta, o filho, a esposa, tudo, senão aquilo fica mais doloroso para todo mundo que vai ficar, né? Porque ele vai partir e as outras pessoas vão ficar, e elas vão ficar com dívidas, com conceitos errados. Então, acho que esse é o mecanismo que a gente deve perceber para que a gente possa dar qualidade, eficácia e, ao mesmo tempo, diminuir ao máximo o malefício que a medicina tradicional pode trazer para o paciente. Eu acho que a gente vem de uma cultura médica, né, em que a gente não aprende sobre saúde, a gente aprende sobre doença. E dentro desse aprendizado sobre doença, se a doença não vai embora, quer dizer que a gente, como profissional, falhou. Exato. Então, a gente tem essa sensação de culpa quando não há mais terapias para controlar ou tirar a doença, né? Ao passo que quando a gente começa a olhar a medicina como algo direcionado à saúde, se não tem mais tratamento para a doença, tem muitas coisas que a gente pode fazer para manter o bem-estar, para manter a saúde das outras esferas. Então, a gente para de ter esse olhar de falhei, né? Mas a gente começa a ter esse olhar, nossa, quantas outras coisas eu posso associar aqui que vai fazer essa pessoa ter bem-estar mesmo nesse momento mais próximo à terminalidade, que a doença está lá e vai continuar. Né? Então, acho que essa mudança de olhar é muito importante para a gente como profissional. Talvez essa mudança de olhar já logo, né? A gente não precisa ter uma doença terminal para a gente mudar o nosso olhar em relação à nossa saúde, né? Se a gente tivesse já um aprendizado logo, né, de que algumas coisas simples na nossa vida mudam, e aqui eu não estou falando de jeito nenhum que eu sou praticante de todas essas coisas simples, porque realmente a gente não é, né? A gente procura fazer as coisas, mas é difícil, né?
Mas eu acho que é isso, assim, se a gente aprendesse que... A gente teve um podcast sobre cuidados paliativos, né? Com uma paliativista que é minha amiga. E ela sempre bate, a gente trabalha juntos uma vez por semana, e ela sempre bate nessa tecla, assim, né? Que cuidado paliativo também foi envolto por um manto de que, assim, se é cuidado paliativo, eu vou morrer amanhã. Fim de vida. Então eu não quero. É o preconceito, né? E aí a gente precisa entender que não, né? Que o cuidado paliativo, ele tem isso que você falou, né? É muito mais ampla, uma gama de possibilidades, às vezes para tratar um paciente que tem opção de cura, né? Então não é um paciente que a gente não vai curar, mas que se eu associar a medicina integrativa, o cuidado paliativo, no cuidado daquele paciente, eu tenho muito mais possibilidades, né? Com certeza. E aí, a hora que a gente fala das doenças oncológicas, parece que são as únicas doenças que causam pavor nas pessoas, né? Se você tivesse o cuidado paliativo naquele paciente junto com o endocrinologista, né? A medicina integrativa junto com o endócrino, talvez esse paciente tivesse uma caminhada dentro daquela doença crônica incurável, tanto quanto, às vezes, um linfoma folicular, né? Mas que é vista pela sociedade como benigna. Né? E aí tira essa possibilidade de você dar um cuidado, mas imagina, eu só vou morrer daqui 20 anos de diabetes, 30 anos de diabetes, né? Então eu não preciso disso. Como, né? Vai viver como até lá, né? Exato. Então, e aí eu acho que a medicina integrativa tem muito a ver também, nas suas peculiaridades, com o cuidado paliativo, né? É uma coisa assim muito. Que agrega muito, né? Muito, muito, muito. Com certeza, esse aspecto do trabalho em equipe multidisciplinar, da promoção da qualidade de vida, do bem-estar, de levar em consideração essa integralidade, né, que a gente é um corpo, uma mente, a espiritualidade, são práticas muito, muito próximas mesmo, com princípios muito semelhantes. Nossa, Rê, não tenho nem como te agradecer esse papo maravilhoso. Imagina, gente. Eu também poderia ficar ouvindo você falar das práticas aí da medicina integrativa até. Faz a sua propaganda aí, conta para o pessoal sobre o seu podcast e o Doutora Sangue Bom, rapidinho, e aí depois a gente encerra. Tá bom, meninas, queria agradecer muito, foi momentos muito gostosos aqui, nosso papo foi bem prazeroso. Bom, para quem ficou interessado aí no tema, eu ponho bastante conteúdo lá no meu Instagram, que é o @doutorasanguebom, falando sobre medicina integrativa, meditação, manejo do estresse. E tem também o podcast, o Desestresse, que está em todas as plataformas de áudio, então quem quiser acompanhar lá, tem bastante conteúdo também, já tem 1 ano e meio aí que ele está no ar, então muita coisa falando sobre esse cultivo diário da nossa saúde. E é isso, tem os cursos, para quem é profissional de saúde e tem interesse, tem o Meditação na Prática Clínica, eu tenho alguns programas de 8 semanas de manejo do estresse, mas está tudo lá no Instagram ou no site reginachamon.com, vocês conseguem achar facilmente tudo isso. Obrigada, Regina. Bri, o que não falta é conteúdo para a gente, vai puxando de um para o outro, né? Exato, já começa a fervilhar as ideias para os próximos. Isso. E para quem você que acabou de ouvir, não deixa de seguir também a hematologista, o Linfopedia, e esse podcast também vai estar salvo na plataforma do Linfopedia Tube. Até a próxima. Vai lá dar uma curtida e segue a gente. Um beijo. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.